Você que trabalha aí com a educação infantil, tenho duas notícias para te dar. Uma muito boa e a outra não tão boa. Então vou começar pela muito boa. A muito boa é que para te informar que você participa ativamente da etapa mais importante do desenvolvimento de uma pessoa. Então, porque acontece aí muita coisa, né? É desenvolvimento emocional, cognitivo, físico. Tem aí essa questão de são muitos aprendizados. Então, quando geralmente você pega aí uma criança agora no início do ano, depois você vê ela lá no final do ano, nessa etapa ela realmente mudou completamente, fisicamente, evoluiu muitas coisas, né? Então, em um período ela mudou muita coisa. E na outra, e algo que eu tenho para falar que não é tão bom, né, é que não é lembrado, né? Nós não conseguimos lembrar dessa etapa da nossa primeira infância, porque o nosso cérebro ainda está em formação. Então, eventos que acontecem nessa etapa, eles não são armazenados. Então, às vezes você pode até falar assim, mas eu lembro de alguma coisa, né, assim, mas nessa etapa, né, quando eu tinha uns 3 anos de idade, e aí tá essa questão que você lembra de lapsos. Então, talvez você tenha alguma coisa que realmente te marcou muito, ou lembre somente de poucas coisas, né? Que às vezes até alguém te informou, né? Então, mas geralmente a gente não consegue aí se recordar dessa etapa. Então, as crianças, né, que passaram por você, futuramente elas não vão conseguir aí lembrar o que você fez em sala de aula com elas, ok? Então aí há até uma contradição, né? Por mais que seja um momento onde você pode contribuir tanto, ela não vai se recordar aí do que vocês vivenciaram. Mas enfim, vamos começar aí falando o que é importante você saber dessa etapa aí, né? Que envolve do 0 até os 3 anos de idade. Então, quando o bebê nasce, ele tem uma relação muito simbiótica com a mãe. O que é isso? Ele não consegue separar o que é ele e o que é a mãe. Então, principalmente essa questão do peito. Ele vai achar que é a mesma pessoa. Logo nos primeiros dias, logo nas primeiras semanas, né, dessa questão, quando ele nasce, né, do processo formativo dele, ele já começa a demonstrar o que a gente chama de emoções primárias. Então, ele sente e demonstra o contentamento, a alegria, a tristeza, a raiva, né? Todas as emoções primárias. Por volta de 1 ano e meio, a criança ela já consegue sentir, né? Empatia e inveja. E por volta de 2 anos e meio, aí a gente fala dessas vivências da nossa, vamos dizer assim, do nosso vocabulário emocional. Ela já tem aí um amplo vocabulário, né? Então ela sente vergonha, ela sente culpa, então ela sente todas essas outras emoções são formadas, né, até os 2 anos e meio. Uma curiosidade é que por volta de 2 anos e meio, a criança costuma aprender uma palavra nova quase todos os dias. E aos cerca aí dos 3 anos de idade, ela já tem um vocabulário bem amplo, então por volta aí de 1000 palavras, então ela já consegue se expressar. O que eu gostaria de falar também com você, né? São 3 coisas muito importantes nessa etapa. A primeira é a questão da importância da leitura. Leia, professor, leia em sala de aula, peça para que os pais leiam. É muito importante nessa fase as crianças ouvirem histórias. Então ela começa aí, né? Isso a gente fala dessa importância lá na frente. Crianças que ouvem mais histórias, né, dos adultos, tanto os professores como os pais, eles têm uma melhora significativa, né? Eles têm um aprendizado mais rápido e melhor, mais facilitado, quando a gente for falar lá em alfabetização. Então, isso vai te ajudar os seus outros colegas também, né? Então, leia bastante para as crianças nessas idades. A segunda questão é o apego. Então, você, como cuidador também, né, dessas crianças, você já deve ter percebido que elas criam um vínculo, né, um laço afetivo, tanto com o pai e a mãe, mas também aí com o professor.
E isso é muito importante, né? A gente fala aí de regulação mútua, onde você consegue olhar para a criança e entender o que ela está sentindo e ela também ter essa interpretação do seu olhar, né, da sua fala, da sua postura. Então isso é muito importante porque também a gente fala de futuramente, vai ajudar muito ao se relacionar aí com as outras pessoas, tá? Então essa é a segunda dica. Crie laços realmente, né, afetivos com esse apego. O apego é que a gente fala em algo realmente extremamente positivo. Principalmente nessa idade, reforço, né, que a criança está desenvolvendo essas questões, não é birra, né, ou assim, carência, é necessidade aí do desenvolvimento você criar esse apego. O apego é muito positivo. E a terceira questão que eu gostaria de falar dentro dessa idade, desse processo, é a questão dos maus tratos. Infelizmente, seja na família ou nas escolas, muitas crianças passam por isso, tanto física como psicológica. E isso há um prejuízo muito grande quando a gente fala também a questão de longo prazo. Então, as crianças tendem a desenvolver relacionamentos piores, desenvolver essa questão de falta de confiança e também ter uma dificuldade tanto nessa questão escolar como nessa questão mesmo de formação como pessoa. Então é só como cuidado, né? Um alerta aí que a gente precisa falar também sobre isso. É bem possível que você não vivencie isso, né? Ainda bem na escola onde você trabalha, mas talvez você saiba aí de casos, de acontecimentos, tanto na mídia como professores acabam comentando, né, sobre casos nesse sentido de maus tratos, tanto em casa como na escola. Então há um prejuízo muito grande em todos os sentidos para a criança. Isso não há justificativas em relação a isso. Então é isso que eu gostaria de falar. Tenha um ótimo trabalho, né, em cima dessa questão. Lembra aí que essa é a etapa mais importante do desenvolvimento de uma criança e que você pode contribuir muito, ok? Então se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e te vejo aí no próximo vídeo.